Todos os assuntos relacionados ao Oriente Médio, na maioria das vezes, para nós ocidentais, são estereotipados, em virtude do foco exagerado da mídia na violência e nos atos e costumes abomináveis de minorias fanáticas. Os povos que lá estão possuem uma riqueza cultural rara e preciosa, gente, e que em tempos remotos iniciaram com a álgebra, a medicina, a astronomia e outros conhecimentos. Normalmente as pessoas tendem a criticar certos costumes simplesmente porque são diferentes dos nossos. Esse vídeo não pretende tratar o assunto como um todo, pois daria um livro que já foi escrito por mim e diversos outros autores. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para você. Dessa vez vou concentrar em uma parte interessante da civilização árabe. Eu vou falar dos drusos. Durante o período que residi em Israel, eu costumava passear com a minha família nos finais de semana. Gostávamos muito de ir ao Monte Hermon, que fica ali ao norte de Israel, fazendo parte daquele território fronteiriço onde hoje ele é largamente conhecido como a região de Golã, as colinas de Golã. Naquele ano, o Monte Hermon estava dentro da jurisdição israelense e era o mês de fevereiro, portanto nevava muito lá. Resolvemos passar aí um domingo divertido, com as minhas filhas brincando na neve, e ao cair da tarde, já bem tarde, decidimos voltar para Ramat Gan, que era a cidade onde nós vivíamos, uma cidade ali pertencente ao que eu chamaria de a Grande Tel Aviv. Dava aí mais ou menos aí umas 2 horas de viagem. Queríamos chegar cedo, pois era um sábado e o domingo em Israel ele é dia útil e eu teria que trabalhar. Quando estávamos no estacionamento para pegar o carro, um árabe nos pediu carona. Ele morava ali bem na base do monte, né? E ele trabalhava naquele estacionamento e não tinha condições de descer a pé, principalmente no frio que estava fazendo. Nós decidimos então dar carona a esse árabe e, conversando durante o trajeto, esse rapaz disse que era druso. Imediatamente nos convidou para um chá em sua casa. Ao chegarmos à casa do rapaz, eram aí umas 18 horas, mais ou menos, já anoitecendo. Eu disse que declinaria do convite, pois era muito tarde, nós tínhamos que levar aí umas 2 horas para chegar a Tel Aviv, eu estava com a minha família e ia ficar muito complicado se tivesse que parar na casa dele para tomar o seu chá. A reação dele foi uma reação mais inesperada que eu já tive. Ele simplesmente bateu a porta do carro e saiu falando um monte de coisas em árabe, que eu acredito que seja uns palavrões bem, digamos, fortes. Ficamos admirados ali da mudança repentina de humor desse árabe, desse druso. No dia seguinte, no trabalho, comentei com os meus colegas de trabalho israelenses e eles começaram a rir e comentaram o seguinte: você cometeu 2 erros. O primeiro deles foi ter recusado o convite de um druso, pois os drusos, gente, são considerados os melhores anfitriões da civilização árabe. Então aquilo para eles é uma ofensa muito grave. E a outra bobagem que eu cometi, não tomar o chá druso, que é considerado o melhor do Oriente Médio. Posteriormente, é claro, eu corrigi a mancada. Voltando ao local e procurando o rapaz, eu expliquei para ele que os nossos costumes eram diferentes e que eu não tinha conhecimento dos costumes dele e pedi desculpas e ele renovou o convite para que eu fosse tomar o chá na casa dele e eu aceitei e eu não me arrependi. O chá druso, eu diria o seguinte: quando você toma aquele chá quente
e quando você acaba de engolir o chá, parece que você chupou uma bala house, sabe? É uma coisa sensacional. Talvez é um chá realmente muito bom e eu nunca mais na minha vida eu tomei um chá daquele tipo. Com essa experiência, gente, essa civilização aí me despertou muito interesse e me levou a fazer amizade com diversos drusos. Afinal, gente, quem são os drusos? Os drusos, gente, são árabes. No entanto, a sua religião e seu pensamento são bem diferentes dos muçulmanos, dos islâmicos, que é o povo árabe que nós conhecemos. Afinal de contas, o islamismo é a religião da maioria do povo árabe. Grande parte desses drusos são cidadãos israelenses, inclusive servindo o exército de Israel. E a sua religião, uma religião super interessante, porém bem misteriosa, ela foi desenvolvida a partir do islamismo. Surgiu a partir aí do século X depois de Cristo, sofreu muitas influências, das quais podemos destacar dos gregos, o judaísmo, o cristianismo. E essa religião, ela tem como profetas Tariq al-Hakim, também conhecido como Al-Hakim bin Amr al-Ala, e Hamza ibn Ali ibn Ahmad, que é considerado o principal mentor desta religião. Tariq al-Hakim, ele foi o 6º califa fatimida, ou seja, descendente direto do casamento de Fátima, que é filha de Maomé, com Ali, que é o fundador da facção xiita do islamismo, que é aí amplamente divulgada pela mídia, xiita para lá, xiita para cá, sunita para cá. A história de Hakim ela é bem complicada, pois em algumas ocasiões ele utilizou realmente violência extrema, perseguiu aí diversas minorias religiosas durante o período em que ele foi califa. Claro, a Igreja do Santo Sepulcro ela está lá porque foi reconstruída recentemente. Os drusos acreditam que Hakim desapareceu e irá regressar ao final dos tempos. Nada originais eles, né? Também tem aí seu Messias que vai regressar. Como tudo nessa vida, existe um período de alta, mas também um período de baixa, gente. Devido aos drusos considerarem Tariq al-Hakim como a encarnação de Deus, Tariq al-Hakim, não se esqueça, ele foi um califa realmente violento. E a partir desse momento, os drusos passaram a ser perseguidos pelos muçulmanos ortodoxos, em especial depois da morte de Hakim, em 1021. Os drusos passaram a viver então sob a taqiya, que é chamado de dissimulação, ou seja, eles escondem suas crenças, vivem em segredo, fingem aí que aceitam a crença da comunidade onde vivem. Interessante isso, né? Eles vivem uma espécie de diáspora em seu próprio território. Tá? Isso é muito interessante, né? Porque a diáspora, a gente pensa que uma diáspora é uma mudança física. Às vezes não. Às vezes a diáspora ela é vivida dentro do seu próprio território. Essa definição de diáspora, eu recomendo a vocês um autor muito bom, né? Um antropólogo chamado Stuart Hall. Ele tem um trabalho muito interessante, muito legal aí, que fala de diáspora. Ok, gente? Voltando aos drusos, ninguém fora da religião consegue saber algo deles, sabe? Assim, são muito fechados. Embora sejam anfitriões maravilhosos, eles são muito fechados. Pois um druso não fala de seus ensinamentos para quem não é do grupo. Não aceitam conversões, ok? É muito, muito fechado. Quem nasceu druso não deixa de ser. Quem não nasceu druso jamais virá a ser, gente. Só podem haver casamentos entre eles mesmos. Se alguém casar com uma pessoa de outra fé,
ele não é mais considerado druso. Então a religião drusa não aceita pessoas de fora. O conhecimento dessa religião, gente, é bastante complexo, pois é raro um druso normal, um druso do dia a dia, né, saber de todos os aspectos da crença. Para isso existem os ukal, que são os informados, ou conhecidos também como instruídos. Tanto homens quanto mulheres podem ser ukal, mas precisam, isso é muito importante, gente, ter pelo menos 40 anos de idade. Então você já tem que ter uma certa vivência para ser um ukal. Eles precisam passar longos períodos de tempo dedicando quase que exclusivamente à sua religião, estudando profundamente tudo sobre essa religião. Eles são os únicos a receberem a permissão de estudar o livro da sabedoria, que é considerado tipo uma Bíblia drusa. Por volta de 6% da população libanesa, ela é considerada drusa. Eles se dizem monoteístas e é um grupo importante no balanço de poder em países como o Líbano, por exemplo. Aqui no Brasil eu conheci diversos drusos, oriundos da Arábia Saudita, oriundos do Líbano. Embora a seita esteja bem concentrada no norte de Israel, existem diversos drusos no norte de Israel, no sul do Líbano também, existem diversas comunidades espalhadas pelo Oriente Médio, inclusive aqui no Brasil, tá, gente?
Gente, um vídeo rápido. Espero que vocês tenham aí uma noção sobre essa religião extremamente interessante e misteriosa. Vida longa e próspera, Ailton Alt.